Se dar bem com dinheiro tem pouco a ver com o quanto você é inteligente e muito a ver com o jeito que você se comporta. Deixa eu te contar 2 histórias rápidas para te mostrar o que eu quero dizer. Primeiro, tem a história do executivo que ajudou a inventar parte da tecnologia do Wi-Fi e ficou milionário com várias empresas. Um cara brilhante, mas a relação dele com o dinheiro era infantil. Ele andava com um maço enorme de notas de $100, mostrava para todo mundo, vivia se gabando da riqueza. Um dia, ele deu milhares de dólares em dinheiro vivo para um colega e disse: "Vai até a joalheria e compra moedas de ouro de $1.000 para mim." Quando as moedas chegaram, ele e os amigos foram até o cais e começaram a jogá-las no Oceano Pacífico, como se fossem pedrinhas, só por diversão. Quer saber como ele está agora? Quebrado. Completamente quebrado. Agora vamos falar sobre Ronald Read, um faxineiro que discretamente economizou e investiu pequenas quantias durante toda a sua vida. Nunca ganhou mais que o salário mínimo. Quando morreu, tinha $8 milhões no banco. O gênio da tecnologia tinha habilidades técnicas brilhantes, mas um comportamento financeiro desastroso. Já o faxineiro tinha um comportamento financeiro simples, o que funcionou de verdade. Então, o que isso nos mostra? Finanças não são uma ciência exata como a física. Lidar com dinheiro se trata de uma habilidade emocional baseada em psicologia, emoção e autocontrole. Pense bem. Em que outra área uma pessoa sem formação alguma supera alguém com os melhores diplomas? Você nunca vai ver alguém que largou o ensino médio fazer uma cirurgia cardíaca melhor que um médico treinado. Mas, e em finanças? Isso acontece o tempo todo. E aqui vai uma boa notícia. Se você é uma pessoa comum, assim como eu, isso significa que você não precisa ser um gênio das finanças para se dar bem com o dinheiro. A gente só precisa copiar o faxineiro e não o executivo. O faxineiro tinha alguns hábitos simples. Automatizava o que poupava e investia, evitava cair em tentações de consumo e pensava bem antes de cada compra. Você pode começar a fazer o mesmo hoje. Configure um sistema automático de economia e investimento. Apague os aplicativos de compras do seu celular. Dê a si mesmo 3 dias para pensar antes de decidir comprar qualquer coisa que custe mais de $50. Então, a primeira lição é essa. Se você quer mesmo consertar o que há de errado com suas finanças, pare de buscar uma estratégia financeira secreta. Em vez disso, olhe no espelho e corrija os hábitos e comportamentos que estão te mantendo pobre. Lição 2. A Ferrari para a qual ninguém liga. Você vê um cara dirigindo uma Ferrari. Qual é o primeiro pensamento? Uau, esse cara é incrível! Errado! O seu primeiro pensamento, na verdade, é: uau, se eu tivesse esse carro, as pessoas iam achar que eu sou incrível. Aqui vai uma verdade difícil. Quando você vê alguém dirigindo um carro caro, raramente pensa na pessoa. Você pensa em você mesmo dirigindo aquele carro. O cara na Ferrari acha que todo mundo está olhando para ele com admiração, mas não estão. Estão olhando para o carro e se imaginando dentro dele. O dono do carro é invisível. Isso acontece com tudo. Roupas caras, casas enormes, relógios de luxo. Você acha que essas coisas fazem as pessoas te respeitarem. Mas a maioria das pessoas não admira o que você tem. Elas só começam a querer aquilo para elas. Você pode gastar R$300 mil num carro achando que vai parecer bem-sucedido. Mas a pessoa que você quer impressionar provavelmente está pensando: preciso de um carro assim. E não, essa pessoa é demais. E pior, as pessoas cujo respeito você realmente quer podem até te julgar negativamente por esse tipo de gasto chamativo. Porque sabem que muitas vezes um carro caro vem junto com uma dívida ainda mais cara. Então a lição é a seguinte: da próxima vez que quiser comprar algo caro só para impressionar os outros, pare e pergunte: estou comprando isso porque eu realmente preciso ou porque quero que pensem algo sobre mim? Se for a segunda opção, não compre. Pegue esse dinheiro e invista em algo que realmente importa: sua liberdade.
Ninguém liga para o que você tem tanto quanto você pensa. Lição 3. A maioria dos seus investimentos vai dar errado e tá tudo bem. Aqui vai algo que vai bagunçar sua cabeça. Warren Buffett já teve entre 400 e 500 ações ao longo da vida, mas a maior parte do dinheiro que ele ganhou veio de apenas 10 delas. Isso significa que 98% dos investimentos dele foram medianos ou ruins. E ele ainda é considerado o maior investidor de todos os tempos. E não só com o Buffett. É assim que tudo funciona. A maioria das coisas fracassa. Algumas poucas dão muito certo. E essas poucas vitórias compensam todas as derrotas. A Amazon já lançou centenas de produtos. A maioria fracassou. Mas a AWS, Amazon Web Services e a Amazon Prime dão tanto lucro que os fracassos nem fazem diferença. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que bons investidores acertam a maior parte do tempo, mas isso não é verdade. Bons investidores erram na maioria das vezes, mas os acertos são tão grandes que cobrem todas as perdas. Então a lição para você é essa. Independentemente do que você faz em negócios ou investimentos, aceite que a maioria das suas ideias vai dar errado. A maioria dos seus vídeos no YouTube vai ter 100 visualizações, mas um vídeo que viralizar pode te trazer 50 mil inscritos. A maioria das suas campanhas de marketing vai falhar, mas uma ideia certeira vai pagar tudo. É assim que o sucesso funciona. Você não consegue prever qual tentativa vai ser a vencedora, por isso precisa continuar tentando. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas pensam que está errado na maior parte do tempo significa que estão fazendo algo errado, que não são boas o suficiente. Mas estar errado na maior parte do tempo é parte do jogo. Os vencedores não são os que acertam mais. São os que aguentam errar o suficiente até que os poucos acertos mudem tudo. Lição 4. O poder do tempo. Warren Buffett tem hoje um patrimônio de 84 bilhões de dólares. E aqui está algo inacreditável. 81,5 bilhões vieram depois que ele completou 65 anos. Você ouviu certo. O maior investidor do mundo fez quase todo o seu dinheiro quando já era idoso. A habilidade de Buffett é investir. Mas o verdadeiro segredo dele é o tempo. Ele começou a investir aos 10 anos. Essa é a mágica dos juros compostos. Seu dinheiro gera rendimentos. E depois, esses rendimentos também passam a gerar rendimentos. Com tempo suficiente, os números ficam absurdos. A maioria das pessoas acha que investir é sobre escolher as ações certas ou acertar o momento do mercado, mas não é. Investir é sobre dar tempo para o dinheiro se multiplicar. Cada ano que você espera para começar é um ano de crescimento que nunca mais volta. Você não precisa ser um gênio, só precisa começar cedo e não parar. E se você ainda não começou, calma, que ainda dá tempo. Tem um velho ditado que diz: a melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Lição 5. Você não está louco. Seu amigo acha que você enlouqueceu por querer largar o emprego e começar algo próprio. Seus pais acham que você está maluco por não valorizar o seu salário estável. Sua namorada acha que você é doido por economizar dinheiro em vez de sair todo fim de semana. E aqui vai a verdade. Você não está louco, mas eles também não. Cada decisão financeira que você toma parece completamente lógica para você. Quando seu amigo era criança, viu o pai ser demitido de um emprego seguro, então valoriza a estabilidade. Seus pais viveram recessões, então tem medo de correr riscos. Sua namorada vê gente com um salário fixo vivendo bem, então quer aquele estilo de vida. Você cresceu vendo empreendedores online vivendo com liberdade, então corre atrás desse sonho. Ninguém está errado. Cada um está tomando decisões com base nas experiências que viveu. O problema
A gente julga as decisões dos outros sem entender o contexto deles. Seus pais acham que você é irresponsável porque lembram de um tempo em que empregos realmente eram seguros. Seu amigo acha que você é ingênuo porque já viu negócios darem errado. E aí vem o perigo. Você começa a duvidar de si mesmo porque todos ao seu redor pensam que você está tomando péssimas decisões. Começa a questionar seus objetivos porque as pessoas mais próximas não entendem o que você está tentando fazer. Esse tipo de dúvida destrói sonhos. A solução é simples. Pare de explicar suas decisões financeiras para os outros. Se alguém questionar por que você está economizando tanto ou por que não está gastando com as prioridades deles, diga apenas: isso aí funciona para você e isso aqui é o que funciona para mim, e mude de assunto. Não tente convencer ninguém. Não tente se justificar. Os medos deles são baseados nas experiências deles e não no seu futuro. Lição 6. Ganância. A assassina silenciosa da riqueza. Rajat Gupta tinha tudo. Ele nasceu pobre na Índia e se tornou CEO da McKinsey, a firma de consultoria mais prestigiada do mundo. Em 2008, ele já tinha 100 milhões de dólares. Isso é dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. É dinheiro suficiente para o bisneto dele também nunca precisar trabalhar. Mas Gupta queria mais. Ele fazia parte do conselho da Goldman Sachs e via bilionários por todos os lados. Então começou a fazer uso de informações privilegiadas. Ele ouvia sobre acordos secretos nas reuniões do conselho e ligava para o amigo do fundo de investimentos passando as dicas. Ganhou 17 milhões com essas informações privilegiadas, em cima dos 100 milhões que já tinha. Para quê? Ele passou de incrivelmente rico para um pouco mais incrivelmente rico. E depois foi pego. Sua reputação foi destruída e acabou preso. Aqui vai a verdade cruel. A habilidade financeira mais difícil não é fazer dinheiro, é saber a hora de parar de tentar fazer mais. Warren Buffett resumiu bem. Para ganhar dinheiro que não tinham e não precisavam, arriscaram o que tinham e precisavam. Isso é burrice. Isso não vale só para bilionários. Você faz isso também. Você tem um emprego estável, mas entra numa renda extra arriscada que pode te custar o emprego. Você tem uma carteira de investimento sólida, mas resolve apostar tudo em criptomoeda. Antes de tomar qualquer decisão financeira, se pergunte: estou arriscando o que tenho e preciso por algo que não tenho e nem preciso? Se a resposta for sim, não faça. Saiba reconhecer quando já é o bastante. Lição 7. Sorte. Bill Gates estudou na única escola do mundo com um computador. Uma chance de 1 em 1 milhão. O melhor amigo dele, Kent Evans, era tão inteligente quanto ele, tão determinado quanto e tinha a mesma visão. Kent poderia ter sido cofundador da Microsoft, mas Kent morreu num acidente de alpinismo antes de se formar, também uma chance de 1 em 1 milhão. Mesma sorte, mesmas possibilidades, resultados opostos. Você acha que seu sucesso é puro mérito? Quando as coisas dão certo, você se sente um gênio. Quando dão errado, você se sente um fracasso. Mas aqui vai a verdade. Você não é nenhum dos dois. Você está subestimando o papel da sorte nisso tudo. A sorte tem um papel maior do que você imagina. Aquela promoção só aconteceu porque um colega pediu demissão. Aquela vaga surgiu porque alguém te indicou na hora certa. Mas a questão é que a sorte funciona para os dois lados. Boa sorte pode te deixar rico, má sorte pode te quebrar. E a maioria das pessoas não se prepara para nenhum dos dois cenários. Elas acham que os tempos bons vão durar para sempre e que os tempos ruins nunca vão chegar. Quem constrói riqueza de verdade entende o seguinte: você não controla a sorte, mas pode controlar o quanto conseguirá suportar quando a sorte virá contra você. Se você tem dinheiro guardado, consegue sobreviver aos tempos ruins e estar pronto quando os bons voltarem. Comece a guardar R$ 50 por semana para tempos de má sorte.
Chame de fundo de emergência ou fundo da má sorte, como preferir, desde que você se comprometa. Porque quando o azar chegar, e ele vai chegar, você vai sobreviver tempo suficiente para a sorte te encontrar de novo. Quem se dá mal é quem nunca planeja o que fazer quando tudo der errado. Lição 8. O trader que tinha tudo e perdeu tudo. Jesse Livermore ganhou o equivalente a 3 bilhões de dólares num único dia durante a crise da Bolsa de 1929. Na época, era o homem mais rico dos Estados Unidos. 4 anos depois, estava pobre e tirou a própria vida. Como alguém vai de 3 bilhões para zero em 4 anos? Fácil. Ele confundiu ganhar o dinheiro com manter o dinheiro. Ganhar dinheiro e manter dinheiro são habilidades completamente diferentes. Ganhar exige risco, otimismo e coragem para se expor. Manter exige o oposto: humildade, medo e aceitação de que tudo que você conquistou pode desaparecer num instante. As pessoas respeitam o esforço, mas ignoram a sobrevivência, a parte chata e cuidadosa que, na prática, é o que mantém você livre. Permanecer rico exige preparação para o inesperado e evitar apostas que colocam tudo em risco. Buffett não é considerado genial só porque é inteligente. Ele é genial porque nunca perdeu tudo. Ele nunca teve que recomeçar do zero. A maioria acha que se sua carteira cair 50%, é só recuperar com um ganho de 50%. Mas não é assim. Você precisa de 100% de ganho só para empatar. Por isso, proteger o que você construiu é mais importante do que correr atrás do que ainda não tem. A lição para você é: seja ousado para construir riqueza, mas depois que chegar lá, ative o modo proteção. Lição 9. A única coisa que o dinheiro realmente compra. Dinheiro não compra felicidade. Você já ouviu isso 1000 vezes, né? Mas o dinheiro compra algo mais valioso do que felicidade: controle sobre o seu tempo. A capacidade de acordar e dizer: posso fazer o que eu quiser hoje, vale mais do que qualquer carro, casa ou viagem. É o maior dividendo que o dinheiro paga. A maioria das pessoas usa o dinheiro da forma errada. Compram casas maiores, carros melhores, roupas mais caras. Tudo isso só cria mais problemas. O que elas deveriam estar comprando é liberdade. A liberdade de não ter que dizer sim a coisas que odeiam só porque precisam do dinheiro. A liberdade de não ter que ir trabalhar aos finais de semana. E a liberdade de não precisar checar seus e-mails nas férias. Pensa comigo. O que te faz mais feliz? Um iPhone novo ou dormir até mais tarde na segunda-feira, porque não depende mais de um emprego? As pessoas que descobrem isso cedo são as que vencem. Elas vivem abaixo de suas possibilidades não porque são mãos de vaca, mas porque estão comprando algo mais valioso do que coisas. Opções. Aqui vai o que você precisa entender. Cada real que você gasta tentando impressionar os outros é R$1 a menos para comprar sua liberdade depois. Comece a anotar quanto você gasta tentando parecer bem-sucedido. Café caro, roupas de marca, festas caras para se exibir. Soma tudo por um mês. Esse número é quanto seu ego está te custando. Agora imagina investir esse valor em liberdade em vez de status. Lição 10. Riqueza é o que você não vê. Tinha um cara chamado Roger que chegava de Porsche no hotel onde o autor trabalhava como manobrista. Todo mundo achava que ele era rico, até que um dia ele apareceu com um Honda velho. Na semana seguinte, o mesmo Honda. Um dia o autor perguntou o que tinha acontecido com o Porsche. Foi apreendido, ele respondeu. A verdade é que Roger era pobre. A única coisa que ele tinha era uma parcela muito cara do carro para pagar. Enquanto isso, Ronald Reed, o faxineiro, andava com roupas velhas e dirigia uma caminhonete enferrujada. Quando morreu, tinha 8 milhões de dólares. Ninguém esperava por isso. Aqui está o que muita gente não entende. Riqueza é aquilo que você não vê.
A riqueza são os carros que não foram comprados, as roupas que não foram adquiridas, os restaurantes que não foram frequentados, os upgrades que foram recusados. A riqueza de verdade é invisível, porque é só dinheiro parado numa conta, crescendo em silêncio. A gente julga a riqueza pelo que as pessoas mostram, mas o que elas mostram, na maioria das vezes, é o oposto de riqueza. É gasto. E gastar dinheiro significa que ele não está mais com você. A pessoa dirigindo uma Mercedes de R$500 mil pode até ser rica, ou pode ser alguém que gastou R$500 mil que nem tinha. Você não tem como saber só de olhar. Já a pessoa dirigindo um Toyota de 10 anos pode estar quebrada. Ou pode ter 2 milhões investidos em fundos e simplesmente não se importar com carros. Riqueza real te dá opções. Riqueza falsa te dá boletos. Riqueza real é invisível. Riqueza falsa é barulhenta. Todo mês, olhe para sua conta bancária e pergunte: estou ficando mais rico ou só estou parecendo mais rico? Se você está comprando coisas para parecer rico, está se afastando da riqueza de verdade. Lição 11. A regra da riqueza que todo mundo ignora. A maioria das pessoas acha que ficar rico é ganhar mais dinheiro. Errado. Ficar rico é gastar menos do que você ganha. Só isso. Esse é o segredo. Você pode ganhar 1 milhão por ano e estar quebrado se gastar 1,5 milhão. Pode ganhar 40 mil por ano e enriquecer se gastar 30 mil. Não é física quântica, mas, de alguma forma, as pessoas parecem não perceber. Você tem mais controle sobre seus gastos do que sobre sua renda. Seu chefe decide seu salário. A economia define as oportunidades de trabalho, mas você decide cada real que sai da sua conta. Pense assim: há 2 formas de sobrar mais dinheiro no fim do mês: ganhar R$1.000 a mais ou gastar R$1.000 a menos. Ganhar R$1.000 a mais significa pedir um aumento, achar um emprego melhor ou começar uma renda extra. Tudo difícil. Gastar 1.000 a menos significa ir menos a restaurante, trocar menos de carro ou morar num lugar menor. Muito mais fácil, você concorda? Economizar dinheiro é como receber um aumento que nunca é tributado. Se você economiza R$100, fica com R$100. Se você receber um aumento de R$100 no salário, talvez só fique com 70 depois dos impostos. As pessoas que enriquecem não são as que ganham mais, são as que mais economizam. Renda te coloca na largada. A economia é o que te leva até a linha de chegada. Então, olhe para os seus gastos do mês passado. Ache R$200 que você gastou com coisas desnecessárias. Talvez delivery de comida, assinaturas esquecidas ou compras por impulso. Agora programe uma transferência automática de R$200 da sua conta corrente para a poupança todo mês. Você acabou de se dar um aumento anual de R$2.400 sem ter que pedir nada para o seu chefe. Lição 12. Você não precisa ser racional, só precisa ser razoável. No começo dos anos 1900, um médico chamado Julius Regner Joreg ganhou o Nobel por curar sífilis. Como? Injetando malária nos pacientes por causa de uma febre alta o suficiente para matar a bactéria da sífilis. E, por incrível que pareça, funcionava, mas era loucura. Alguns pacientes acabavam morrendo por causa da malária. Mesmo assim, era a melhor opção que existia na época. Aqui está a parte mais curiosa. Hoje sabemos que a febre ajuda o corpo a combater infecções. Então, tecnicamente, causar febre era algo inteligente a se fazer. Mas, mesmo assim, nenhum pai ou mãe quer ver o filho com febre, porque mesmo que a febre ajude, ela também causa sofrimento. Então, damos remédio para baixar. Com dinheiro é igual. Muitas vezes a escolha matematicamente perfeita e a escolha com a qual você consegue conviver são diferentes. Harry Markowitz ganhou o Nobel por criar a fórmula perfeita de investimento. Mas quando perguntaram como ele investiu o próprio dinheiro, ele respondeu: dividi 50% em ações e 50% em renda fixa, porque assim não me arrependo, aconteça o que acontecer.
Não era o que a fórmula dele dizia que devia ser feito, mas era o que ajudava ele a dormir tranquilo à noite. Isso é ser razoável em vez de racional. Talvez você quite um empréstimo de juros baixos antes do prazo. Não porque é o mais eficiente, mas porque te dá paz. Isso não é burrice, é sabedoria emocional. Se você vem se culpando por não seguir o plano financeiro perfeito, pare. Você não é uma planilha. Você é um ser humano com sentimentos, medos e sonhos. A melhor estratégia financeira não é a que parece perfeita no papel. É a que você aguenta manter quando o mercado cai e o medo bate. Escolha investimentos que você consegue segurar, mesmo que caiam 30%. Dormir bem à noite vale mais do que forçar um retorno de 1% a mais. Lição 13. Por que a história não vai te salvar? A crise de 2008 foi diferente de tudo que vivemos desde a década de 1930. A pandemia de Covid parou o mundo inteiro e isso foi algo totalmente novo. Mas a gente continua usando dados antigos para tentar prever o futuro. É como tentar prever terremotos estudando os terremotos do passado. O grande evento que destrói tudo, geralmente é aquele que ninguém vê chegando. Quer saber o pior? Cerca de 15 bilhões de pessoas viveram ao todo entre os séculos 19 e 20. Mas se apenas 7 delas não tivessem nascido, como Hitler, Stalin, Edison, Bill Gates e alguns outros, o mundo seria completamente diferente hoje. É esse o nível de aleatoriedade que rege o mundo. Alguns eventos fora da curva acontecem e todo o histórico de dados que tínhamos perde o valor. Todo desastre financeiro começa com alguém dizendo: "Isso nunca aconteceu antes, então nunca vai acontecer". A solução não é prever o imprevisível, é se preparar para qualquer coisa. Isso significa ter uma margem de segurança, esperar o inesperado e não viver com as finanças no limite. Porque o mundo não vai perguntar se você está pronto, ele só vai te atingir com força total. Então, sempre deixe espaço para a vida te surpreender. Coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo. A única certeza da vida é a incerteza. Lição 14. As pessoas mais inteligentes sempre têm um plano B. Pilotos levam combustível extra. Seu carro tem um step. E as pessoas inteligentes sempre têm um plano B. Mas a maioria das pessoas não faz isso quando se trata de dinheiro. Elas planejam como se tudo fosse dar certo. Com certeza vou receber aquele aumento. Tenho certeza que meu negócio vai dar certo. E aí a realidade chega. Você não recebe o aumento, seu negócio empaca, o mercado desaba. De repente você está quebrado porque apostou tudo num plano perfeito que não se concretizou. Pessoas bem-sucedidas entendem o seguinte: você pode fazer tudo certo e mesmo assim se dar mal por falta de sorte. Você pode ser o melhor funcionário e ainda assim ser demitido. Pode ser que tenha tido a melhor ideia do mundo e ainda assim talvez fracasse porque não era o momento certo. Pode ter feito os melhores investimentos e ainda precisar de dinheiro durante uma crise. Os vencedores não são os que preveem o futuro com perfeição. São os que sobrevivem quando suas previsões falham. Então, comece a montar seu fundo de sobrevivência hoje. Calcule quanto você precisa para viver por 6 meses, cobrindo apenas o essencial. Guarde R$100 por mês até atingir esse valor. Sim, é um dinheiro sem graça, que só fica lá parado, mas dinheiro sem graça é o que te mantém no jogo quando seus planos emocionantes vão por água abaixo. Lição 15. Você vai mudar. O autor conta: conheci um cara no colégio que queria ser médico mais do que tudo. Sem dinheiro, sem contatos, com notas ruins. Todo mundo dizia que era impossível. Mas ele se esforçou como ninguém e conseguiu, virou médico. Quando falei com ele recentemente, a primeira coisa que ele disse foi: péssima carreira. O estresse, as horas, os processos, tudo que ele não considerava aos 18 anos enquanto sonhava em se tornar um médico. Aqui está o problema.
Somos péssimos em prever o que vamos querer no futuro. Aos 18, trabalhar 80 horas por semana parece empolgante. Aos 35, com filhos, parece um pesadelo. Os psicólogos chamam isso de ilusão do fim da história. Você acha que vai ser a mesma pessoa para sempre, só que com mais dinheiro. Mas você não vai. Suas prioridades vão mudar. A maioria dos conselhos financeiros presume que você vai querer as mesmas coisas por 40 anos, mas não vai. A carreira que parece perfeita aos 22 pode fazer você se sentir terrível aos 42. Por isso, se prender a planos rígidos demais, pode ser um tiro no pé. O você do futuro pode querer menos coisas, ou coisas completamente diferentes. Então, a lição aqui é: permaneça flexível. Deixe espaço para se adaptar. Não se prenda demais a metas de longo prazo sem paradas para revisar o caminho. Riqueza é liberdade, não só da pobreza, mas das versões passadas de você mesmo. Construa uma vida que te permita mudar de rota. Isso sim é poder de verdade. Lição 16. Todo mundo está jogando um jogo diferente. Você acha que todo mundo que investe na bolsa está jogando o mesmo jogo, mas não estão. Alguns são day traders tentando lucrar na próxima hora. Outros são aposentados tentando garantir dinheiro pelos próximos 20 anos. Outros ainda são fundos de pensão com metas para os próximos 50 anos. Mas todos estão comprando e vendendo as mesmas ações pelos mesmos preços. Isso cria um problema. O day trader olha para a Tesla a $800 e acha barato, porque pode chegar a 850 até a hora do almoço. O aposentado olha para a Tesla a $800 e acha um absurdo, porque a empresa mal dá lucro. E aí, quem está certo? Os dois. Estão apenas jogando jogos diferentes, com regras diferentes. O perigo é quando você começa a seguir conselhos de quem joga um jogo diferente do seu. O day trader do YouTube, que te manda comprar criptomoeda, provavelmente está planejando vender todas na semana que vem, mas você está pensando em guardar por anos. A estratégia dele pode funcionar para ele, mas te destruir. Isso acontece o tempo todo. Seu amigo diz que investir é tão instável quanto um jogo de aposta, porque o pai dele perdeu muito dinheiro em 2008. Mas o pai dele fazia day trade de ações individuais. Você está investindo em fundos de índice para aposentadoria. Mesmo ativo, jogos diferentes, resultados diferentes. Antes de aceitar qualquer conselho financeiro, pergunte: qual jogo essa pessoa está jogando? Filtre todo o conselho financeiro que receber com essa pergunta: essa pessoa está jogando o mesmo jogo que eu? Se não estiver, ignore o conselho. Lição 17. O preço de enriquecer. Ficar rico não é de graça, tem um preço. Mas o preço não é óbvio. A bolsa gera cerca de 10% ao ano em média. Parece ótimo, né? Mas a questão é: 94% do tempo você está perdendo dinheiro. Pense nisso. Na maior parte do tempo em que você tiver ações, estará vendo sua conta cair. Mesmo em um ano bom em que você termina em alta, verá sua carteira oscilando para baixo na maioria dos dias. Esse é o preço de bons retornos no longo prazo. Medo, estresse, dúvida e ver seu dinheiro sumir por meses. A maioria tenta evitar esse preço. Vende quando o mercado cai, tentando cortar perdas. Volta a comprar quando os preços sobem, tentando voltar ao jogo. Querem um retorno, mas sem a volatilidade. Mas isso é como querer obter um desconto na loja sem comprar nada. Pense na volatilidade como o ingresso do parque de diversões. Você pode tentar pular a catraca, mas provavelmente será expulso. Ou pode pagar e curtir o passeio. A chave é mudar sua mentalidade sobre perdas. Não veja como punição por seus erros. Veja como uma taxa de entrada para construir algo de valor. Depois que você entende isso, tudo muda. Você para de buscar o caminho mais fácil, começa a respeitar o custo de se manter no jogo. Lembre-se,
Se a volatilidade te incomoda, você tem duas escolhas: aceitar retornos menores com investimentos mais seguros ou aprender que as quedas são o preço que você paga pela riqueza. Lição 18. 6 regras que funcionam de verdade. Você não precisa ser um gênio, nem acertar o timing perfeito, nem prever o futuro. Só precisa seguir alguns princípios básicos que funcionam para pessoas comuns. Primeiro, seja humilde quando tudo dá certo e compreensivo quando dá errado. Sucesso e fracasso têm mais a ver com sorte do que a maioria admite. Segundo, guarde dinheiro. Não para um objetivo específico, só por guardar. Economia sem destino te dá liberdade quando a vida te surpreender, e ela vai te surpreender. Terceiro, cuide do seu dinheiro de um jeito que te permite dormir bem à noite. A estratégia perfeita no papel não vale nada se você a abandonar quando sua carteira cair 30%. Em quarto lugar, aumente seu horizonte de tempo. Tempo é a força mais poderosa do investimento. Pessoas comuns pensam em trimestres. Ricos pensam em décadas. Quinto, aprenda a conviver com muita coisa dando errado. Você pode errar metade das vezes e ainda assim enriquecer, se os acertos forem grandes o suficiente. E o sexto princípio é usar o dinheiro para ganhar controle sobre seu tempo. Não controlar seu tempo é a maior barreira para a felicidade que o dinheiro pode resolver. Essas regras não são complicadas, mas simples não quer dizer fácil. O difícil é aplicá-las quando suas emoções estão à flor da pele. Escreva essas 6 regras num papel, guarde na carteira e antes de tomar uma decisão financeira, leia novamente. Lição 19. As histórias que contamos a nós mesmos. Entre 2007 e 2009, algo estranho aconteceu. A economia perdeu 16 trilhões de dólares. 10 milhões de empregos desapareceram. Mas aqui vai a parte bizarra. Nada físico mudou. Mesmas fábricas, mesmas estradas, mesmos computadores, mesmo conhecimento. Se um alienígena tivesse visitado a Terra em 2007 e voltado em 2009, teria visto basicamente o mesmo mundo. Então, o que mudou? Mudamos a história que contávamos para nós mesmos sobre a economia. Em 2007, a história era: imóveis sempre valorizam, a economia está forte. Em 2009, a história era diferente. Tudo está desabando, ninguém sabe o que está fazendo, estamos condenados. Mesmo mundo, histórias diferentes. Isso acontece com você também. A história que você conta para si mesmo tem impacto direto nas suas finanças e na sua vida. Você pode ter o mesmo emprego, as mesmas habilidades e as mesmas oportunidades de um mês atrás. Mas, se disser para si mesmo, nada está funcionando ou nunca vou conseguir, você vai agir de forma diferente, vai arriscar menos, gastar menos, buscar menos oportunidades. Sua realidade financeira é moldada mais pelas histórias na sua cabeça do que pelos números na sua conta bancária. Escreva a história que você tem contado para si mesmo sobre dinheiro. Sua história é: sou péssimo com dinheiro? Ou é: estou melhorando minha forma de lidar com o dinheiro todo mês? A história que você conta é: ricos tiveram sorte? Ou é: ricos fazem coisas que também posso aprender a fazer? Sua história vira sua realidade. Então escolha contar uma história que te ajude e não que te sabote. Lição 20. Por que más notícias vendem mais do que boas notícias? Ligue a TV. O que você vê? Guerras, crises, desastres, escândalos. Ligue o noticiário financeiro. O que houve? O mercado pode desabar. Recessão à vista. Sua aposentadoria está em risco. Aqui vai o que você não ouve. A economia cresceu 3% esse ano, como quase sempre acontece. A bolsa subiu na última década, como costuma subir na maioria das décadas. A maioria das pessoas está melhorando de vida aos poucos. E por que isso acontece? Porque o otimismo é chato, o pessimismo mexe com as nossas emoções. Se alguém diz:
Provavelmente tudo vai ficar bem, você dá de ombros e continua rolando a tela. Mas se alguém fala algo negativo sobre uma ação que você comprou, você para tudo e ouve cada palavra. Matt Ridley escreveu: se você disser que o mundo está melhorando, talvez te chamem de ingênuo. Se disser que uma catástrofe vem aí, talvez ganhe um prêmio de genialidade. Isso bagunça seus investimentos. Você ouve 10 notícias apavorantes para cada notícia positiva. Então acha que coisas ruins acontecem 10 vezes mais que coisas boas. Mas essa não é a realidade. É só o que chama mais atenção. Seu cérebro é programado para focar em ameaças. Isso salvou seus antepassados quando tigres os perseguiam. Mas te torna um investidor péssimo quando vive com medo de tigres financeiros que provavelmente nem existem. Então faça o seguinte: pare de assistir notícias financeiras por 30 dias. Dê unfollow nas contas apocalípticas do Twitter. Em vez de consumir medo todo dia, olhe seus investimentos apenas uma vez por mês. Você vai perceber que o mundo está acabando muito menos do que o noticiário faz parecer. Lição 21. O que fazer com o seu dinheiro? O autor diz: não vou te dizer exatamente o que fazer com o seu dinheiro, mas posso te contar o que eu faço com o meu. O objetivo dele não é obter os maiores retornos, é independência. Ele quer acordar todo dia e fazer o que quiser com quem quiser. Ele e a esposa vivem muito abaixo das possibilidades deles. Poderiam bancar uma casa maior, carros melhores, férias de luxo, mas não desejam essas coisas o suficiente para abrir mão da liberdade por elas. Eles têm casa própria, quitada. O próprio autor admite: provavelmente foi a pior decisão financeira que já tomaram, mas a melhor decisão emocional. Financeiramente, teria sido mais vantajoso investir esse dinheiro na bolsa. Mas, emocionalmente, morar numa casa 100% quitada os faz sentir independentes. Eles mantêm cerca de 20% do patrimônio em dinheiro vivo, o que é bem mais do que a maioria dos especialistas recomenda. Mas eles nunca querem ser forçados a vender investimentos por precisar de grana. Dinheiro parado pode ser chato, mas é o que os mantém livres. Toda a decisão financeira deles gira em torno de uma pergunta: isso nos faz dormir melhor à noite? Se a resposta é não, eles não fazem. Esse método funciona para eles. Pode não funcionar para você. O ponto não é copiar o autor. O ponto é descobrir o que você quer que o dinheiro faça por você e montar um plano em cima disso. Seu plano deve ser simples o suficiente para durar décadas, flexível o bastante para acompanhar suas mudanças e entediante o bastante para não te dar vontade de mexer nele a cada oscilação do mercado. Essa foi a última lição. Aqui vai uma recapitulação bem rápida das 21 lições que vimos neste vídeo. 1. Sucesso financeiro tem mais a ver com comportamento do que com inteligência. O gênio do Wi-Fi foi à falência sendo descuidado, enquanto o faxineiro juntou 8 milhões. 2. Quando você vê uma Ferrari, não admira o dono. Você se imagina no volante. Então, pare de comprar coisas caras para impressionar os outros. 3. Mesmo os melhores investidores erram na maioria das vezes. Buffett falhou em 98% das suas ações, mas as poucas que deram certo o tornaram bilionário. Então, continue tentando. 4. O tempo vence a habilidade em investimentos. Buffett fez a maior parte dos seus 84 bilhões depois dos 65 anos, porque começou aos 10. Comece a investir cedo. 5. Suas decisões malucas com dinheiro fazem sentido de acordo com sua experiência de vida. Não deixe o medo dos outros, baseado no passado deles, definir o seu futuro financeiro. 6. A ganância destrói a riqueza. Um CEO com 100 milhões foi preso tentando ganhar mais 17. Saiba definir quando já tem o suficiente. 7. A sorte vai te influenciar, para o bem e para o mal. Bill Gates teve sorte de estudar na única escola com um computador. O amigo dele morreu em um acidente. Guarde dinheiro para quando o azar vier, porque ele virá. 8.
Ganhar dinheiro e manter dinheiro são habilidades diferentes. Um trader ganhou 3 bilhões e perdeu tudo em 4 anos. Sobreviver importa mais do que vencer. 9. Dinheiro compra controle sobre o tempo, não felicidade. A liberdade de não precisar de um emprego vale mais do que qualquer item de luxo. 10. A verdadeira riqueza é invisível. O cara do Porsche estava endividado com as parcelas do carro, enquanto o faxineiro era milionário. 11. A única regra de riqueza que importa: gaste menos do que você ganha. Você consegue controlar seus gastos mais do que sua renda. 12. Seja razoável, não apenas racional. Até o ganhador do Nobel investiu 50% em ações e 50% em renda fixa para ter paz, em vez de seguir sua própria fórmula perfeita. 13. A história não vai prever o futuro. Os maiores eventos são sempre inéditos. Prepare-se para o inesperado em vez de tomar decisões com base no passado. 14. Sempre tenha um plano B. Calcule o suficiente para sobreviver por 6 meses e economize, pois planos perfeitos sempre falham. 15. Você vai mudar completamente com o tempo. Permaneça flexível em vez de se prender a planos financeiros que definam seus próximos 40 anos. 16. Cada um joga um jogo financeiro diferente. Os conselhos de day traders vão destruir investidores de longo prazo. Então não aceite conselhos de quem joga com regras diferentes das suas. 17. A volatilidade é o preço da riqueza. Mesmo em anos bons, sua carteira estará em queda em 94% dos dias. Aceite isso como uma taxa que se paga para ficar rico. 18. 6 regras que funcionam. Seja humilde nas vitórias. Economize sem precisar de um motivo. Durma tranquilo. Pense em décadas. Aceite os erros. Compre liberdade de tempo. 19. A história que você conta para si molda sua realidade financeira. Sou ruim com dinheiro, vira uma profecia. Estou aprendendo, vira crescimento. 20. Más notícias chamam mais atenção e boas notícias são ignoradas. Pare de assistir noticiários apocalípticos. O mundo não está acabando tanto quanto os noticiários querem que você acredite. 21. Foque em independência em vez de otimização. O autor tem casa quitada e mantém 20% do seu patrimônio em dinheiro vivo, porque ter paz para dormir à noite vale mais do que retornos perfeitos. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Obrigada por assistir.